Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós, a cada domingo, refletimos os textos que são propostos pela Igreja. Meus amados irmãos, por ocasião do término, do final do ano litúrgico, nós estamos aí hoje no primeiro dia do ano para o calendário da Igreja. Estamos iniciando o primeiro domingo do Advento no ano C. Estamos vivendo o ano B, o ano no qual a gente lia o Evangelho de São Marcos, e agora nós iremos dar uma leitura, uma ênfase ao Evangelho de São Lucas, naquilo que são os textos propostos pela Igreja, principalmente na liturgia dominical. E estamos iniciando o Advento, o tempo do Advento. O que é o tempo do Advento? A palavra advento já fala de uma espera da vinda do Senhor. E esse tempo é um tempo que contém 4 semanas. As 2 primeiras semanas nos chama a atenção para ficarmos à espera, vigilantes, para a segunda volta de Cristo. Os 2 domingos, e as 2 semanas iniciais do Advento, irá nos falar sobre a segunda vinda de Cristo, a parousia. E as 2 segundas semanas, já nos preparando para o Natal, irá nos falar da primeira vinda de Cristo, do seu Natal, do nascimento, da encarnação do Verbo por meio da Santíssima Virgem Maria. E o tempo do Advento é um tempo também que nos convida, não tanto quanto a Quaresma, mas nos convida à penitência, à vigilância, à oração. E a Igreja, como mãe, como mestra, vem nos ensinar por meio dos anos e dos tempos litúrgicos. Hoje, o Senhor vem nos falar por meio de alguns textos. A primeira leitura de Jeremias, capítulo 33, versículos do 14 ao 16. Diz assim para nós: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuro para a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-lo. O Senhor é a nossa justiça. Então veja, a primeira leitura, o Senhor vem, por meio do profeta Jeremias, falar de uma promessa de um Messias vindouro. Um Messias que viria, um Messias que teria por nome a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Esse Messias, é claro que estava se falando de Jesus. E o povo judeu, o povo de Judá, Jerusalém, Israel, sabia da promessa de um Messias que viria. E esse Messias era esperado. E ele veio. É nosso Senhor Jesus Cristo. Só que muitos, na época da vinda de Cristo, não conseguiram compreender os sinais quando Cristo é manifestado, principalmente ali pelo aquele batismo de São João Batista, que prepara o povo para a chegada do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali as pessoas não conseguiram perceber quem era Jesus. E muitos não creram nele como Messias. E até hoje não creem nele como Messias.
O mesmo acontece hoje, meus amados irmãos. O mesmo acontece hoje, né? O domínio cada vez mais do homem moderno sobre as realidades do mundo, a capacidade de possuir os acontecimentos e de reduzi-los a algo de previsível, não dão oportunidade à vigilância, no sentido bíblico da palavra, mas apenas a previdência. Ou seja, hoje, o mundo moderno, o homem moderno, conseguiu, por uma capacidade dada pelo próprio Cristo, de prever, né? Previdência, de ter uma previdência, de prever acontecimentos futuros e se preparar, se organizar para esses acontecimentos. O que é que acontece com isso? Acontece que o homem começa a achar que ele é autossuficiente. O homem começa a perceber, né, dentro do seu egoísmo, que ele não precisa de Deus. E aquele sentido originário da vigilância, da espera do Messias, da espera dos acontecimentos finais, do fim da história, acaba aqui sendo desnecessário. Por quê? Porque o homem é autossuficiente. E hoje nós podemos perceber isso nitidamente. Por exemplo, esses acontecimentos da pandemia, esses acontecimentos de algumas doenças que têm surgido nesses dias, são acontecimentos que a gente viu durante todas essas 2 últimas semanas, que são sinais para a volta do Messias, a parousia, para o fim de todas as coisas. Mas as pessoas estão vendo isso apenas como aquecimento global, destruição da natureza e coisas do gênero. E assim começam a ter um discurso de que, na verdade, nós podemos prever, e não somente podemos prever, mas podemos conter o fim do mundo, o fim do planeta, o fim da humanidade. Basta que nós, autossuficientes, nos demos as mãos e hajamos, né? E venhamos agir em comunidade humana para proteger a Mãe Terra, para proteger o globo terrestre. Eu sei, meus amados irmãos, que é necessário nós termos uma educação ambiental para tratarmos bem as nascentes, os rios, os mares, porque até mesmo enquanto Cristo não volta, nós dependemos desses elementos naturais para a nossa sobrevivência. E seria uma idiotice não pensar em cuidar deles. Porém, o homem, na sua autossuficiência, não consegue fazer o que fizeram os habitantes de Judá, os habitantes de Israel, na primeira leitura de hoje. Ouvir a promessa, a profecia dos finais dos tempos, da vinda do Messias e ficarem vigilantes. Diferentemente, né? Hoje nós estamos vivendo diferentemente daquilo que é a prática da igreja primitiva. Veja o que diz a segunda leitura de hoje. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, São Paulo diz: Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então São Paulo vem dizer, olha, nós estamos ensinando vocês a viver no amor para com os irmãos, entre vocês e também para todos. E que esse amor aumente ainda mais. Porque para que não sejais confundidos e estejais firmes, né? Firmeza no vosso coração e uma santidade sem defeito aos olhos de Deus nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja primitiva vivia de maneira como que um vigia vigilante, né? Como uma noiva que espera o seu noivo, né? Como uma esposa que espera o retorno do seu esposo depois de uma guerra. A igreja primitiva vivia essa espera. Como tem uma canção que diz, que é tirada de alguns textos bíblicos, vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então, a igreja primitiva vivia essa espera. E vivia essa espera por quê? Porque ela foi pré-anunciada por Jesus e a igreja, na época, as pessoas, os habitantes da terra naquela época, não tinham o conhecimento tão complexo que tem hoje a respeito das coisas que podem acontecer, como catástrofes naturais, ou pestes, ou doenças, ou maremotos, ou cometa que vai passar e que pode cair na terra. Como eles não tinham esse conhecimento, eles viviam vigilantes, à espera do Messias e à espera das coisas futuras. E o evangelista São Lucas narra o acontecimento de Jerusalém de forma apocalíptica, numa linguagem apocalíptica, para mostrar a necessidade de uma vigilância. Veja o que diz o evangelho de hoje. São Lucas, capítulo 21, versículos do 25 ao 28, depois versículo 34 ao 36, que inclusive foi o evangelho de ontem, sábado. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então Lucas usa uma linguagem apocalíptica, né? Que também foi dita por Cristo, que também foi anunciada por Cristo de forma apocalíptica, para que ele pudesse fazer os seus apóstolos ficarem vigilantes, viverem vigilantes. E veja como Jesus continua dizendo. Então, os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Então veja, São Lucas daqui está narrando, né, e Jesus também fala da destruição de Jerusalém. Lógico, sim, é verdade. O texto nos fala desse acontecimento na história da humanidade. Porém, quando Jesus diz, então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Isso visivelmente não foi visto no fim, na destruição de Jerusalém. Foi visto as catástrofes, foi visto a destruição. Mas o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória, visivelmente, como ele disse no livro do Apocalipse, no capítulo 1, onde ele diz que quando o Filho do Homem voltar, todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram. E ele diz, Jesus continua dizendo, quando estas coisas começarem a acontecer, quando começar a acontecer a destruição de Jerusalém,
levantai e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Quando começar a acontecer a destruição de Jerusalém, quando começar a acontecer os eventos da parousia, os eventos escatológicos, não ficai aterrorizados, desesperados, mas levantai vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. E Jesus dá algumas orientações, alguns conselhos, para que não sejamos pegos como de surpresa. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Na parábola do semeador, Jesus diz que aquela semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada pelos espinhos é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, que começa até germinar, até crescer, mas preocupado com as coisas do mundo, é sufocada pelas coisas do mundo e morre. E Jesus diz: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. E aqui a gente só pensa em comida, quando na verdade nós podemos pensar neste apetite insaciável que o ser humano tem de ver e ouvir novidades. Você percebe que a gente fica, eu digo a gente porque o ser humano num todo é assim. Aqueles que não vivem assim é porque conseguiram colocar em prática os conselhos de Jesus. Você percebe que a gente está o tempo todo vendo coisas. A gente viaja, a gente faz turismo para ver coisas. A gente assiste coisas no celular. A gente fica zapeando nas redes sociais. A gente fica recebendo o tempo todo notícias de tragédias, de morte. A gente fica assistindo novelas, a gente fica assistindo reality shows, a gente fica assistindo minisséries, a gente fica assistindo filmes. A gente fica assistindo tudo que é possível. Isso é uma gula. É uma fome de Deus que precisa ser canalizada para Deus, porque senão, do contrário, a gente fica buscando nas criaturas aquilo que pode nos saciar, quando na verdade nada nas criaturas pode nos saciar. Como dizia Santo Agostinho, existe um abismo, existe um buraco, na linguagem mais popular, no meu coração, que é tamanho de Deus. E somente Deus pode saciar. E a gente fica aí, né, nessa gula, nessa fome desenfreada por novidades. E acaba que a gente fica embriagado de tanta coisa que a gente recebe, principalmente no nosso celular, principalmente nos grupos que nós fazemos parte. Nós ficamos embriagados de tanta coisa que a gente consome. E aí a gente faz com que aquilo que Jesus pediu que nós não deixássemos acontecer, aconteça. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. E a gente acaba deixando o nosso coração insensível por consumir tanta bobagem, tanta besteira. E às vezes, meus irmãos, a gente consome até coisa boa, mas essas coisas boas não dão fruto em nós. E a gente só faz consumir. E aquilo ali não nos fala. Por que não nos fala? Porque é preciso fazermos o que Jesus pede que nós façamos. Ele diz: pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Então Jesus diz que é possível não ser tragado por esta fome e por essa embriaguez compulsiva dos dias atuais. É entrarmos no espírito do advento, que é orar, né, a todo momento, a fim de termos forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarmos de pé diante do Filho do Homem.